Só justificando aos irmãos que estavam em casa e talvez tenham ficado incomodados, nossa, nós não ouvimos o piano, é que, de fato, isso é privilégio dos que aqui estão, né? A gente estava sem microfonar o piano por questões técnicas aqui, né? Não estava dentro do cronograma, então, os que estão aqui estão privilegiados nessa canção, né? De serem acompanhados também pela bela execução do piano. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, a leitura segue na nossa narrativa, que parou no versículo de número 44, onde nós tratamos e abordamos o milagre da multiplicação de pães e peixes. E agora à noite nós vamos continuar, né, nesse texto, nessa narrativa do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Eu convido vocês que estão comigo que possam acompanhar de maneira silenciosa a leitura desse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do 45. Diz o texto: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém. É evidente que desde o início da pandemia nós temos vivido, né, dias difíceis, isso é fato. Todos nós, por causa dessa nova realidade que nos foi imposta pela disseminação, né, desse vírus que causou já mais de 500 mil de mortos no nosso país, todos nós vivemos inúmeras mudanças na nossa vida, nós fomos realmente surpreendidos por imprevistos nesses 2 anos que se passaram. Quando eu refiro 2 anos, não que já tenha completado 2 anos a pandemia, mas sabemos bem que tanto o ano de 2020 como o ano de 2021 foram diretamente impactados pelas consequências dessa tempestade que se abateu sobre todo o planeta. Né? Nós vivemos, nós percebemos, né, que a crise sanitária trouxe um acirramento numa crise política, especialmente no Brasil. A gente percebe como que os impactos na realidade, na rotina política do Brasil foram terríveis, assim como também a crise financeira. Sabemos que muitas famílias, infelizmente, sofrem por causa da paralisação, por causa do lockdown, por causa do fechamento, né, do comércio, e que trouxe, especialmente para as empresas menores, né, sérias consequências. E a gente sabe a ordem, né, os números, as estatísticas do desemprego, muitos problemas nessa área, mas a gente sabe também do luto. Né? Na nossa pequena comunidade, nós tivemos luto, perdas durante essa crise terrível, muita dor. E eu tenho dito, e ontem na reunião de jovens, muito abençoada, por sinal, eu dividia com os meus queridos jovens aqui sobre essa realidade que, em termos ministeriais, foi um dos grandes desafios, né? Nós perdemos um presbítero querido, amado, nós perdemos uma pessoa que estava na linha de frente do trabalho ministerial da Igreja do Alto da Lapa, e nós convivemos constantemente com enfermidade. Muitos irmãos nossos ficaram doentes, precisaram de socorro, precisaram da nossa ajuda, precisaram do nosso acompanhamento. A nossa irmã Vera orou gentilmente, eu acho que ela exagerou ali nas palavras em relação, foi muito gentil em relação à minha presença, eu acho que
temos que sempre caminhar em relação ao pastor naquela expectativa exposta pela manhã, né, da limitação dos pastores terrenos, mas eu agradeço a Deus que pelas palavras da nossa irmã Vera, mas de fato eu pude caminhar com os irmãos aí nesses momentos tão difíceis. E o fato é que essas crises, né, essas dimensões da crise, não essas crises, a crise é a crise sanitária que se revela em diferentes dimensões, ela trouxe também problemas e terríveis, especialmente para as pessoas que não têm uma base de fé, que não têm uma segurança, que enfrentam o vendaval sem esperança, sem referência. A gente sabe que, pelo menos os dados da OMS apontam que essa tempestade que sobreveio ao mundo tem afetado a saúde mental de muitas pessoas. As estatísticas apontam para uma crise também nessa direção, pânico, depressão, ansiedade, pessoas têm sofrido muito com isso tudo. E, meus irmãos, o texto que é tomado como base da nossa exposição nessa noite fala de um episódio de grande dificuldade vivido pelos discípulos de Jesus ali no Mar da Galileia. Embora eles tivessem claramente obedecido uma ordem de Jesus, muito clara, né? Jesus compeliu esses discípulos, diz o verso 45, a embarcar e a passar adiante para o outro lado, né? Era uma ordem de Jesus, e embora eles estivessem obedecendo essa ordem de Jesus, embora eles tivessem obedecido essa ordem de Jesus para atravessar o Mar da Galileia, tiveram que enfrentar uma grande, terrível tempestade, tiveram que enfrentar uma grande dificuldade, tiveram que entraram numa tormenta, e inclusive é essa palavra que aparece no texto grego. No versículo de número 48, na nossa tradução, na versão que majoritariamente usamos nas nossas assembleias solenes, na Igreja Presbiteriana, que é a versão revista e atualizada, nós temos no verso 48 a utilização da palavra dificuldade, está aí, e vendo-os em dificuldade para remar. Mas o texto grego original, se nós somos fiéis ao texto, como a Wilson tem se dedicado a fazer, né? Hoje já estava mostrando o léxico grego que ela ganhou, não era léxico, na verdade, o Novo Testamento interlinear, com ali análise. E aí, a palavra grega que aparece aqui nesse verso 48, que é traduzida na nossa versão revista e atualizada como dificuldade, é, na verdade, atormentados, estavam atormentados a remar. Então, quando eu falo de tormenta, eles estavam numa grande tormenta, e é natural que quem esteja numa tormenta, né, que é uma tempestade, que é um momento crítico, fique atormentado, porque é envolvido pela tormenta. E a gente sabe que muitas pessoas estão envolvidas em tormentas, muitos passaram por tormentas, e a realidade é que muitos irmãos nossos foram muito atormentados durante esse período. Nós sabemos que irmãos nossos sofreram, irmãos nossos partiram, irmãos nossos ficaram doentes, irmãos nossos viveram dificuldades, e isso se assemelha de uma maneira muito direta com a realidade desse texto. Porque quem mandou eles atravessarem o mar? Eles estavam em obediência. A obediência a Deus nos livra de problemas nessa vida? Quem decide caminhar com Deus nessa vida fica livre de problemas? Não. Nós somos atormentados porque esse mundo é um mundo de tormentas. Isso desde o primeiro livro da Bíblia, está lá em Gênesis, a terra será maldita por tua causa, essa é a maldição. E a realidade é que nós, mesmo em obediência, enfrentamos tormenta, e o texto diz que eles estavam atormentados a remar, no verso 48, e claro, voltando a mencionar que a fidelidade ao grego nos permite perceber isso. Mas não é só a palavra atormentado. Se você olhar no verso 50, aparece uma outra palavra aqui que é traduzida como aterrados. Né? Verso 50 diz que eles ficaram aterrados naquele momento de tormenta. E, na verdade, o texto grego nos aponta como tradução também possível, apavorados. Então, você veja, atormentados, apavorados. Será que durante essa tormenta da pandemia, famílias ficaram apavoradas, atormentadas? Será que o pavor e a tormenta também chegou na nossa casa? Sem dúvida nenhuma. Vivi momentos muito difíceis,
lutando, remando em dificuldade com o povo de Deus. E eu fico feliz, Vera, menciono de novo a sua oração, porque você não me deixa mentir sozinha, né? Quando você fala que... mentir sozinho, né? Quando você fala que eu pude lutar junto com irmãos, e de fato, a gente enfrentou tormentas, a gente enfrenta tormentas, e essa é a realidade. E estamos seguindo a Jesus, estamos seguindo as ordens de Jesus, estamos caminhando com Jesus. Só que as tempestades são inevitáveis. No verso 51, usa uma outra palavra, que para nós é traduzida como atônitos. Então, veja, você já tem atormentados, né, que é traduzido na Revista Atualizada como dificuldade. Você já tem a palavra apavorados, que foi traduzido como aterrados, que está no verso 50, né, dificuldade no verso 48, aterrados no verso 50, e eu estou usando aqui os sinônimos atormentado, apavorado, porque assim uma tradução fiel ao grego permite, e no verso 51 você tem atônito, e atônito, a palavra grega que aparece aqui, permite também uma tradução para espantados. Então, voltando para os originais, eu encontro atormentados, apavorados e espantados. Desespero. Desespero, uma situação de desespero. E é por isso que eu propus como título, né, e nas nossas redes sociais da igreja foi compartilhado como título do sermão da noite, desespero. Só que não só desespero. Desespero desnecessário. Aí é que está o ponto. Desespero desnecessário. Por quê, meus irmãos? Aí eu tenho que parar um pouquinho e dizer para vocês que o desespero na tormenta, igual eles tiveram, é compreensível. Desespero é compreensível. Sabe por quê? Você é humano. Você é um ser humano. E ser humano na tempestade fica com medo, fica apavorado, fica assustado, fica sem saber o que fazer. Desespero é compreensível. Mas, embora compreensível, e eu não sei o peso, o significado, eu não sei o quanto que isso vai mudar na sua vida daqui para frente, mas o fato é que ele é desnecessário. Só que eu digo isso aqui e afirmo à luz do texto que o desespero é desnecessário na nossa vida. Crentes, ovelhas de Jesus, na nossa vida, o desespero é desnecessário, mas saiba que eu vou ficar desesperado daqui a pouco tempo. Triste, né? Triste. Vou ficar desesperado. Mas é desnecessário. Mas então por que você vai ficar desesperado, pastor? Porque eu sou um comedor de feijão que não tem fé suficiente. E quando a gente olha para a fé na Bíblia, o oposto de fé não é incredulidade, não é ceticismo. Em todos os textos bíblicos que falam sobre ter fé, ele é acompanhado por, como contraponto, o temor, o medo. Então a gente, quando não crê, fica com medo. E esse texto aqui é interessante porque eles estão ali desesperados. Por quê? Porque envolve uma falta de fé, de uma compreensão adequada da pessoa, do significado da pessoa de Jesus, e por isso eles estão com medo, e é necessário que Jesus vira para eles e fala assim, olha, eu estou aqui, sou eu. E a gente tem que pôr uma pergunta, quem é você? Quem ele é? Sou eu! Jesus diz no final do verso 50, não temais, sou eu. E aí que está o problema, meus irmãos, aí é que está o problema. Porque Marcos claramente nos aponta, claro, direcionado pelo Espírito Santo, que o problema é eles não compreenderem exatamente essa afirmação de Jesus. O I am, sou eu. Por quê? Porque eles ainda não compreenderam quem é Jesus. E Marcos diz que esse apavoramento, né? esse tormento, esse apavoramento, esse espanto, que nós já enfatizamos e está na narrativa pelo menos por 3 vezes palavras similares. Tudo isso tem um motivo, e Marcos mostrou o motivo para a gente. O Espírito Santo foi tão
condescendente com a nossa burrice, o Espírito Santo foi tão condescendente com a nossa estupidez espiritual, que o Espírito Santo quis nos mostrar com clareza, sem muita necessidade de pastor para explicar. Na verdade, o Espírito Santo quis usar Marcos para que o leitor da Escritura pudesse, por ele mesmo, entender o que nos leva ao desespero. E o que nos leva ao desespero? 52. O que está no 52? Qual que é o motivo? Por que o desespero é desnecessário? Porque se você fazer o quê? Compreender o milagre dos pães, você não vai ficar desesperado. Você vai entender com muita clareza essa expressão no final do verso 50, sou eu. Porque quem é ele? Nós falamos meia hora de manhã, 40 minutos, sobre o significado do milagre dos pães. Nós falamos meia hora pela manhã sobre o milagre dos pães. E eu procurei explicar para vocês o milagre dos pães. E quem ouviu o sermão, o que significa o milagre dos pães? O que significa o milagre dos pães? À luz do que nós expomos na Escritura e mostramos em toda a Bíblia. Que Jesus é o pastor provedor, Eliana, muito obrigado. Quando a gente faz pergunta é para responder, viu, gente? Que Jesus é o pastor providente. A gente viu que no milagre dos pães, a providência do nosso Senhor em termos de descanso para todos nós, a providência do nosso Senhor em termos de ensino para todos nós, direção para a nossa vida, a providência do nosso Senhor é sem limites. Foi isso que a gente viu no milagre dos pães e enfatizamos. E se você então está passando por uma tempestade, se você está passando por uma tormenta e as tempestades são inevitáveis, você precisa compreender o milagre dos pães. Mas o problema, o que acontece conosco, meus irmãos, é que muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso coração está como o dos discípulos que estavam ali naquele barco. Como é que está o nosso coração? Endurecido. E quem amolece o nosso coração é só o Espírito Santo.